Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um Papo na Rede. Hoje é dia 2 de fevereiro. Ajustei meus calendários aqui para não tropeçar tanto. 16 horas, estamos aqui em São Paulo, Perdizes, para começar mais um papo que espero que faça bem a você, faça bem ao seu coração e à sua caminhada. Estou junto aqui com o meu amigo Carlos Bregantin. José Barbosa Júnior está aqui com a gente hoje para papear. Tem aí o e-mail para você participar. Então, se você quiser participar, manda por esse e-mail. Você pode usar essa janelinha que tem do lado aí da tela e você encaminha a sua participação perguntando, fazendo consideração sobre aquilo que a gente vai estar conversando hoje aqui, que tem a ver com crer é também pensar. Queria só relembrar, esse aqui é um livreto, ó. Aqui dá para pegar melhor? Isso, ó. Crer é também pensar foi editado pela ABU na década de 70 e eu acredito que inspirou o Júnior a dar o título do blog, né? A importância do pensamento. Então entra aí, participa, tá bom? Manda a sua pergunta. Aproveitar e dizer para os que estão vendo e ouvindo que esse programa e todos os outros programas estão no arquivo do site. Exatamente. Então é só você acessar lá pelos títulos e compartilhar, enfim. Então esse aqui, a partir de hoje à noite, já vai estar disponibilizado para outros também. E o Koinonia está aí já há um tempo no ar. A gente quer mais uma vez mencionar os parceiros, que é o Estúdio Online e a Network, que graças a esses parceiros a gente mantém o Koinonia funcionando. Prometo que um dia nós vamos fazer uma entrevista com o Daniel Choi, que sempre está nos bastidores. Daniel Choi é a formiga atômica aqui do Koinonia Online. Brega, nos apresente aí o nosso convidado. Então, dessa Fernando, tarde. Nós almoçamos, eu e o Júnior, hoje, e vínhamos atualizando nossas conversas, né? E de quando é que nós nos relacionamos de algum modo, né? Pela primeira vez lá pelos anos 90, ainda nos ambientes denominacionais, né? Batistas, né? Mas sempre assim, metido em algumas dissidências, né? Em alguns embates, né, quanto ao pensar, na verdade. Conspirações. E eu desde que li o primeiro texto do Júnior, me tornei assim fã do modo como ele escreve, o modo como ele interpreta o cotidiano, a vida. E sou um frequentador do blog, né, do Crer Também é Pensar. E por alguns motivos descobrimos que nós temos amigos em comum. E nesses últimos tempos o Júnior decidiu migrar para São Paulo para estabelecer-se aqui, inclusive com possibilidade de casamento, etc. Então, esse é o José Barbosa Júnior. Júnior para alguns, Zé para outros. Zé Barbosa para outros. Zé Barbosa para outros, mas sobretudo com um blog e com uma escrita bastante contundente, provocativa, né? Alguns textos do Júnior que, como ele mesmo nos disse agora há pouco, repercutiram muito em alguns momentos, né? Então ele é um blogueiro, né? Além de tudo, como diria o Pavarini, né? Um blogueiro. Um blogueiro, né? Flamenguista. Mas flamenguista. Ou é um bloguista flamengueiro. É pastor, é compositor, é músico, canta, e enfim, é daqueles caras que Deus decidiu colocar alguns talentos, alguns dons, algumas competências, e ele tem se repartido por aí. Então esse é o José Barbosa Júnior, conhecido de muitos por aí, dos que frequentam o ambiente da internet, né? Que ele é de interagir, né? com quem. Então esse é o Júnior que eu dou boas-vindas e para esse tempo de conversa aqui, para nos fazer pensar provocativamente. Júnior, deixa eu começar a te fazer uma pergunta que é a seguinte, eu acho que é uma pergunta óbvia, né? Me parece então que tô certo, o Stott te inspirou no título do blog. É o seguinte, estava conversando com o Brega hoje na hora do almoço. Em 2001 eu comecei a escrever alguns textos para alguns amigos. Resolvi começar a escrever, botar para fora o que eu precisava colocar. Mandei para alguns amigos, os amigos começaram a repassar e eu comecei a receber e-mails de gente que eu não conhecia. Reverberações.
E aí, tanto criticando quanto elogiando, e alguns pedindo, me coloca aí na sua lista para mandar os próximos textos. E a coisa foi Você fazia por e-mail? Fazia por e-mail. Tá. Não tinha nenhuma ideia de criar blog, site, nada disso. E aí, lá pelas tantas, quando já tinha mais ou menos uns 70, 100 pessoas na lista de e-mails, alguém sugeriu criar um grupo de discussão, Tá. que existe até hoje, né? E para colocar os textos ali e provocar a discussão. Eu fiquei pensando qual tema, qual título que eu boto no grupo. Eu estava relendo a época o Querer Também Pensar, aí ficou, né? Ficou pensando. Aí eu falei, Querer Também Pensar, @Yahoo Grupos, que existe até hoje. Uhum. E aí ficou o nome ali, até que pouco tempo depois alguém sugeriu, poxa, por que você não Coloca tudo não isso coloca no tudo blog. isso o pessoal nem Na falava época em blog. não tinha blog É ainda. verdade. É. Aí eu falei, por que você não tem um site e tal? E eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu falei, vou pensar, mas no dia seguinte já estava pronto. Dos participantes do grupo era web designer, fez o site e falou, só você pagar o registro agora e o site está no ar. E assim, 2 dias depois eu tinha um site no ar, coisa que eu nunca tinha pensado. E para não ficar um nome muito extenso, né? Crer é também pensar, aí ficou Crer e Pensar. Uhum. .com.br e que está há 8 anos e meio no ar. Ativo. 8 E anos você e meio nos ativo. disse que você tem aí milhares de acessos. Hoje a média fica entre 15 e 20 mil acessos por mês de visitantes, né? Uhum. Que um simples. Para algo Mas meio que tá bom. despretensioso, né? Isso não tem nenhuma pretensão ali de. Uhum. Foi uma coisa que surgiu despretensiosamente e continua da mesma forma. E o que eu achei legal é que você estava compartilhando com a gente agora há pouco, que você, nessa caminhada, postando pensamentos, artigos, reflexões, você teve já, inclusive, material do blog que foi publicado em jornais, que foi publicado em teses, quer dizer, aquelas repercussões assim, inesperadas, né? Exatamente. Em determinados momentos. Principalmente, como eu falei, um texto que eu escrevi que não era um texto propriamente evangélico, de cunho religioso, que foi o Calem a Boca Nordestinos, por causa de um fato no final de 2010. E esse texto repercutiu muito. Né? Ele foi republicado em mais de 1000 blogs. É mesmo. E várias revistas e teses, um monte de coisa, que foi uma surpresa. E só no site teve em um mês 60 mil acessos. Então foi uma coisa assim que a gente não espera. Você usou uma expressão agora que chama atenção, e aí fazendo já parte talvez um pouco do nosso papo sobre Querer Também Pensar, você falou assim, eu escrevi um texto que não é necessariamente evangélico, mas aí você talvez está querendo dizer assim, ele não usa uma linguagem evangélica, religiosa, conquanto no seu conteúdo, e que provavelmente foi uma crítica em relação a questão do preconceito, que tem tudo a ver com o evangelho. Sim, e isso é importante, porque eu penso que o reino ele tem que estar presente em tudo. Então qualquer coisa que eu faça, ela é uma coisa do reino, desde que lute pela justiça, desde que lute pelos valores do reino. E foi, na verdade, foi uma crítica, uma defesa, né? No caso da época do povo nordestino, foi afrontado de alguma forma, né? Na polêmica que deu por causa da declaração de uma estudante paulista. E hoje estou aqui em São Paulo. Está aqui entre dois paulistas, toma cuidado. É engraçado que foi muito interessante esse texto, porque as reverberações do texto foram muito engraçadas. Eu vi coisa assim, tá aí um texto escrito por um nordestino arretado. Mas eu sou do Rio de Janeiro, não tem. Sou do Sul. Mas é interessante isso, porque realmente o que eu penso ali, tanto que o site aí tem umas divisões de artigos, tem uma coisa que é proseando. Ali eu coloco os textos que eles não têm necessariamente, propriamente um cunho teológico, mas é tudo. Tem uma cosmovisão cristã. Exatamente, porque você tem que. A crítica é feita pelos valores do reino. Você tem ideia quantos textos você tem lá no blog? Tenho hoje em torno de uns 300, 350.
Alguma coisa por aí. Já dá um livro, já, né? Já, Né? quem sabe. Já tenho algumas outras ideias aí, né? Como eu estava falando aqui, estou em débito. Tem livros incubados aí. Com o João Alexandre e outros aí. Ô Júnior, me diz uma coisa, como é que você reage? Isso é uma provocação, né? A gente que está escrevendo... aos malcriados? A rede, né? Na rede vai para todo o universo, né? Sabe Deus onde chegam o que a gente escreve. Como é que você lida com aqueles que não concordam com você e de maneira contundente dizem isso? Como é que você lida com isso? Eu tento dividir em dois grupos, né? Você dá um unfollow neles? Você bloqueia? Porque alguns sim, quando a crítica é a ideia... A ideia... Eu estou tranquilo, o cara pode dizer essa sua ideia. Faz parte do debate. Faz parte do debate. O que me incomoda é quando parte para crítica pessoal, tipo, você não é crente, você é um desviado, você é um filho de Satanás. E o cara nem te conhece. O cara não me conhece, então eu já recebi isso. Você é um filho do diabo. Agora, o mais curioso, uma vez eu recebi eu terminei o texto e coloquei lá na sala feed, sala vert, aí o cara me manda um meio quilométrico só. E nem adianta disfarçar, que agora eu descobri quem você é. Você é um católico disfarçado para destruir a igreja evangélica, e eu descobri isso por causa do latim. Louco! Mas Au! Não, que é isso, eu lembro cara? Da reforma. Nossa, exatamente. Aí o cara... Pelo contrário, então, estou levantando uma bandeira protestante. E aí o cara não tem a ver, senhoras e senhores, com o que a gente está. Crer é também pensar. Quer dizer, o cara está fazendo uma crítica em cima de um lema, porque é latim, cara, mas é o lema da reforma. Pensa! Mais protestante impossível. Exato. Então tem essa. Então quando a crítica parte pro lado pessoal, eu fico meio. Aí às vezes eu falo assim, meu amigo, você não me conhece, por favor. Agora, quando a crítica é a ideia, aí a gente fica batendo papo tranquilo. Todos nós temos o direito de preservar o direito do outro. Porque eu não tenho. Primeiro que eu não sou dono da verdade. Mas assim. Aliás, eu acho que teologia, os teólogos de Platão aí que me perdoem, teologia para mim é uma grande aposta. E uma grande brincadeira no bom sentido. É uma tentativa, né? É uma tentativa, é uma aposta. Eu não tenho certeza daquilo. Ô Brega, tem um recadinho para você ali. O Daniel falou para você ir um pouquinho para a esquerda. Então, esquerda, sua. Sua. Para cá? Isso, vem para cá. Deixa eu ver. Aí tá bom, Daniel. Melhorou. Então, para mim, a teologia para mim é uma grande aposta. Eu não posso garantir que aquele meu pensamento teológico, e eu não estou falando aqui de experiência com Deus, é uma outra coisa. A experiência com Deus é inquestionável. A tua. Sim. Por isso que eu fico incomodado quando alguém questiona a minha por causa da teologia. A experiência pessoal. A experiência pessoal. Mas a teologia é uma brincadeira, é uma aposta que eu faço. Entendeu? Dentro daquele. Deveria ser um exercício lúdico, né? Exatamente. De pensar nas possibilidades daquilo que é como que a vida se concretiza aqui agora. Eu tive um professor, que é um dos caras que eu admiro muito, está em São Paulo, inclusive agora, Luiz Roberto, e ele falava uma coisa interessante, me deu aula de grego, e ele falava: se você está aqui para estudar grego, na perspectiva de que você agora vai dizer qual é o significado do texto, você está puramente enganado. Porque é o contrário que vai acontecer. Quanto mais você conhecer, mais as possibilidades de interpretação vão se abrir. Então eu não posso garantir que a minha interpretação é correta. Eu aposto todas as minhas fichas naquela interpretação. Quase todas. É um processo. Mas é a minha aposta. É um processo investigativo. E que eu posso permanente. E eu acho isso muito interessante, que é o fato seguinte, da gente não absolutizar uma posição teológica, com quanto a gente tenha convicções, com quanto a gente tenha estudo, discernimentos acerca daquilo lá, é isso que você está falando. Eu preciso entender que eu chego no texto, que é a nossa fonte de revelação, de labor teológico, eu chego com as minhas pressuposições, contaminado com a minha visão, com a minha percepção de mundo, com a minha cosmovisão. Não é pura nunca, né? Nenhum de nós. Teve uma vez que estava numa discussão na internet e alguém falou assim: não, mas é porque a interpretação bíblica falou como? Falou assim: não, porque a verdade bíblica não existe nesse sentido teológico
essa verdade bíblica, porque sempre que eu vou ao texto, eu já vou com uma interpretação. Uma vez eu vi uma frase, eu não lembro agora quem Toda disse. leitura da Bíblia é uma interpretação. Aquela, a gente costuma dizer, isso é um mote meio evangélico, mas a Bíblia diz, e alguém falou assim, a Bíblia diz não, você. Você diz, porque quando você usa essa frase, você está geralmente com o texto bíblico aberto na sua frente e fazendo uma interpretação. E aí, a questão é quais foram as ferramentas que você utilizou, exatamente, as lentes que você utilizou para ler. Quer ver uma questão muito sua cultura, sua história. Quer ver uma questão muito simples para isso, que é a seguinte. Talvez na maioria das igrejas protestantes hoje a prática seja outra, mas assim, o texto bíblico lá está escrito assim, que a mulher não deve cortar o cabelo. Acabou. Entendeu? Mas então a Bíblia diz isso, só que a nossa prática. Então, não, a Bíblia diz, pressupõe que eu faço uma interpretação, uma hermenêutica do texto e uma aplicação para a realidade de hoje. E a realidade do texto na época, a realidade de hoje, é tudo muito... Ô Júnior, mas assim, voltando um pouco nessa coisa da relação com o leitor. Olha, tem e-mail aqui que eu preciso ler daqui a pouco. Tá, mas assim, você... o que eu entendi, e eu penso que é isso mesmo, né, e talvez isso sirva até de um encorajamento para quem está nos vendo e nos ouvindo, e que escreve, enfim, e que fica abatido na primeira crítica, na primeira reação, quer dizer, nós vamos amadurecendo, concorda? Você é blogueiro há mais de 8 anos, ou há quase 10 anos que você escreve para a mídia, né? E a gente vai avançando, né? É que o Brega andou tomando umas bordoadas aí semana passada. Andei não, eu tomo direto. Eu tomo direto. Eu aprendi, a gente vai aprendendo. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente boa, com muita coisa boa para dizer, mas diz uma vez e leva uma bordoada, ele para de dizer. E aí ele restringe o universo dele porque alguém o criticou. Eu queria... com a sua ajuda e do Fernando, dizer assim, não faça isso. E tente saber como você está fazendo, lidar com a crítica que vai para o caminho da pessoalidade, né? E com a crítica que é uma crítica de ideias. Eu lembro que o primeiro texto que eu escrevi, assim, que mandei para os meus amigos em 2001, chamava-se Os Três Porquinhos e a Teologia da Prosperidade. Foi uma releitura da história dos Três Porquinhos, de acordo com e o pessoal repassou. O prático, ele frequentava que comunidade? Na verdade, ele era o ricão da parada. Então, eu imaginei. Ele faz tudo certinho. E que no final, ele, na verdade, ao invés deles expulsarem o irmão, ele fica batendo papo, faz entrevista, lança livro sobre o irmão. Assim, brincadeira. E eu lembro que eu recebi, na semana, foi o meu primeiro texto, um e-mail, assim, o título do e-mail é Vai Trabalhar. Mas você sabe que você já ouviu isso assim, você faz isso o dia inteiro, você não assim, tem o que fazer, exatamente. Não? Então, o e-mail é isso, é um desocupado e tal. É o lance do labor teológico, né? Que os caras... Não é trabalho. E a outra coisa é a seguinte, você pergunta pro Milton Nascimento, né? Exatamente. Você faz isso o dia inteiro? Deixa eu ler Lê aí dos amigos que estão nos vendo e nos ouvindo. Adson Sodré, de Jequié, Bahia. Olha aí, de longe. Eu conheço o Jequié, hein? Ele tá... Eu passei por lá. Primeiro ele está dizendo... Ele mandou um e-mail que eu vou ler depois, porque é um negócio já para a gente começar a participar, interagir com o que ele está colocando. Mas ele mandou 2 e-mails. O segundo é porque ele esqueceu de mandar um abraço ao amigo Júnior. E também para a gente aqui, Brega. Adson, um abraço para você também. Valeu pelo e-mail. E o Fabrício Matheus, do Rio de Janeiro. Olha! Gostaria de perguntar ao Zé, poeta, quando ele voltar ao Rio para comermos não aquela conheço, mas gosto feijoada. A tática do Edgar. O Fabrício pode vir para São Paulo, porque também tem feijoada. Mas não como a do Rio. Que isso. Não, nós vamos ter um debate aqui sobre isso. Então a gente come uma pizza. Isso. Aí não tem como... Não, mas o Adson ele faz a seguinte Fabrício, vem para cá uma hora participar e cantar. Fabrício é muito bom. É um poeta e tanto. Vocês acreditam que com essa galera boa de Deus, que tem se levantado, não só crendo, mas também pensando, terá força de acabar ou diminuir com esse falso evangelho? E aí faz um parênteses com ênfase tão forte na barganha, entre outros, como tem acontecido nesses últimos tempos? Bom, olha, se você tiver essa resposta, a gente vende por bom preço. Hein? Eu só acho que a gente tem hoje uma ferramenta que há algum tempo a gente não tinha, que é a internet. Eu estava conversando uma vez com o pessoal, não sei se foi isso com o João, com o Jorge Camargo, e eu estava falando que
Se o Vencedores tivesse, naquela época, a ferramenta que a gente tem hoje, a história teria sido diferente. Porque a gente hoje tem como furar os bloqueios da mídia que domina o pensamento evangélico. Essa blindagem que os caras têm. Através da internet. E isso ninguém segura. Você populariza, né? Então, acho que torna acessível. eu não estou falando que acaba com isso, porque o poderio deles é... Mas você tem esses fóruns aqui, ó. A gente tem... E tantos outros. Outros tantos. Até por interessante, porque... isso. Porque até uma observação, fazendo uma hermenêutica em cima do e-mail, que ele fala assim, né? Acredito que com essa galera boa de Deus que tem se levantar, quer dizer, é geral. Em vários lugares você tem blogs, você tem lugares na internet, gente panfletando. Não tem limite. De modo virtual, mas ao mesmo tempo está chegando a ideia que a gente poderia dizer assim, talvez guardar as proporções, uma espécie de primavera árabe no mundo virtual, evangélico ou protestante. Isso tem acontecido. E é interessante, eu tive uma experiência já faz algum tempo, acho que foi em 2005 isso, 2004, 2005, através do site, e que acho que mostra bem isso. Eu recebi um e-mail de um rapaz, isso tem lá no site, os 2 e-mails. Assim, o título do e-mail é assim: estou te desafiando para um duelo. Opa! O que é isso, né? Voltamos E o cara me descascando. Você é um filho do diabo que veio para destruir a igreja e tal. E eu respondi ele com calma, com tranquilidade. Falei, não vou entrar em duelo nenhum, porque eu não fui chamado para duelar e tal. 2 meses depois eu recebo um outro e-mail desse cara. Assim, duelo feito, duelo aceito, fui nocauteado. Aí ele falando que através como eu respondi de uma forma mais doce, ele foi ler o site para encontrar mais coisa para detonar, e isso eu achei interessante. O rapaz é da Assembleia, daquelas do fogo, né? E ele mandou um e-mail assim, falando: rapaz, eu estava errado, quero te pedir perdão, gostaria que você publicasse esse meu pedido de perdão. E depois ainda mandou um e-mail me chamando para ir à igreja dele fazer uma série de conferências. Que legal. Ele falou: eu falei tão mal de você diante da minha igreja que eu não quero só agora falar bem, eu quero trazer você aqui. Então eu acho que tem esse poder de minar, de ter experiências desse tipo, porque à primeira vista a pessoa pode ler e detonar, mas depois ela... Peraí, deixa eu voltar lá. E isso não tem acontecido são vários. Deixa eu só ler que chegou uma pancada aqui, só o pessoal que tá ligado, é a Silvana Pinheiro lá de Vitória, mandando um abraço pra gente. Paulo Rezende, São Paulo, você tem um texto sobre o céu que eu acho sublime. Aí a sugestão é você escrever um sobre o inferno. Seria interessante. E hoje eu li uma frase do João da Cruz. Eu não conheço, esse é o problema. Eu li uma frase do João da Cruz, cara, que só parece que eu achei interessante, que é assim: se não existisse céu, a gente continuaria amando a Deus como amamos. E se não existisse inferno, a gente continuaria temendo a Deus como tememos. Deus está acima do Mas vamos lá. O Alexandre de Oliveira, Juiz de Fora. Primeiramente, parabéns a todos do Koinonia Online, a José Barbosa Júnior, por todo o trabalho já feito. Gostaria que o José Barbosa Júnior falasse um pouco sobre aí ele abre 2 temas: os mantra gospel e também sobre essa idolatria à visão celular que tem atingido inclusive diversas igrejas históricas hoje em dia. Vamos falar rapidinho, mas tem aí o Enoque Maria Itarran, de Guarulhos, trabalhando na marcenaria e ligados no bate-papo. Legal. É isso aí, Enoque. Bem-vindo, Enoque. A Gal de Jequié. Grande abraço para o amigo Júnior. Estou ligado no Papo na Rede pela primeira vez, estou gostando muito pela qualidade do programa. Bem-vindo, irmão. Valeu, Gal. Pessoal aí da Bahia, muito bom. Os novos baianos. Muito bom. Bem-vindos aí. Muito bom. O Samuel Oliver. Papo muito bom, aqui de Guarulhos. Isso aqui. Tá ligado. Mas essa questão aí da... Agora, Fernando, deixa eu fazer uma provocação. Assim, até para que... Não sei até o final do programa como é que nós Dani vamos falou que já rodamos 30 minutos. Né? Não sei como é que nós vamos fechar. Mas assim, você disse bem a respeito de
pensar, as reverberações que cada um de nós temos a respeito dos mais variados temas que tem a ver com a nossa fé, o Senhor, etc, etc. Agora, Júnior, o que é intocável? O que é intocável no que tange a fé que nós abraçamos? O que é inegociável? O que é inegociável para mim é a minha relação com Deus. Isso é o cerne, é o reino, a encarnação do reino. Porque acho que isso se dá através dessa relação com Deus. Eu acho interessante, estava até comentando isso antes de começar aqui, o título do livro e a ideia também de crer é também pensar. Porque a gente tem dois extremos, e isso é perigoso. Qualquer extremo é perigoso. Claro. Um é o cara que crê e não pensa nada, e aí você se torna um alienado. Pois o outro é o cara que pensa demais e deixa de ver. Né? E acho que isso não pode. A gente não pode esquecer a fé, a gente não pode esquecer essa relação com Deus. Aquilo que a gente estava falando, às vezes a gente se vai tanto para essa coisa do pensar, do coisa, que quando a gente vê assim, eu não estou orando mais, eu não estou lendo mais a Bíblia, isso para mim se tornou uma coisa... Isso para mim é bobagem. É bobagem. Não, Deus já sabe, eu já não sei. A relação com Deus, ela tem que ser intocável. E tem que ser praticada, ela tem que ser alimentada, porque acho que tudo vai depender disso. Deus é um Deus de relacionamento. Eu acho bonito isso. Eu acho maravilhoso olhar assim, desde o Antigo Testamento. Às vezes a gente tem uma ideia, né? O Deus do Antigo Testamento. Não, desde o Antigo Testamento a gente percebe a graça. A gente percebe um Deus que se deixa questionar. Né? Os salmos mostram muito isso. Não há nenhum impedimento. Você vê Moisés lá, faz isso, risca meu nome do livro e tal, e brigando com Deus. E nem por isso Deus vai fulminar. A questão do Senhor é assim: me consultem, não consultem outro. Seja lá sobre o que for. Né? Eu costumo falar isso para algumas pessoas. Às vezes as pessoas vêm com: mas eu tenho dúvida, estou com raiva de Deus. Fala com ele. Ele não vai ficar. É com ele. Ele não vai ficar chateado se você disser: Deus, eu estou com raiva do Senhor nisso aqui. Deus está de bem com a vida. Deus entendeu? Cuidado. Mas assim, não tem. Acho, então, essa relação com Deus é de chegar e falar: Deus, estou chateado. É interessante que você está falando isso. Eu estou lembrando duas coisas que tem no livro. Eu teria um complemento para fazer a essa provocação. Mas assim, que o Stott ele coloca no livro, dois pontos que eu achei muito interessante, que eu estava até relendo um pouco, que é a primeira. Fé não é sinônimo de credulidade. Credulidade no sentido dessa relação ingênua e infantil, muitas vezes, que a gente tem com irresponsável. A segunda, fé não é otimismo. Né? Não otimismo. Então, é essa questão que o fato de que a gente tem uma relação de fé e confiança com Deus não significa que vai estar sempre tudo bem, de que a coisa tá boa, tá legal, e que quando tá ruim, a gente pode derramar o coração diante de Deus, colocando, expressando os sentimentos que a gente tem dentro da gente. Sim. Eu tive um caso recente, mais a minha namorada do que eu, mas eu estava perto ali, ela perdeu uma pessoa muito querida, que ela conhecia desde criança, uma menina com 17 anos, com câncer, que em um ano detonou e ela estava vendo isso, me causa umas dúvidas assim. Joga isso com Deus, que ele não vai ficar chateado se você perguntar: poxa, por quê? Por que uma criança, um adolescente de 17 anos? E a gente fica meio assim: não posso falar da minha dúvida, não posso falar Não, fala. E voltando só nessa questão, acho que além desse relacionamento com Deus, isso também tem que desembocar no relacionamento com o outro. Eu não creio num evangelho que não desemboque no outro. Essa coisa do evangelho, não, eu estou bem, mas... Ele é vertical e horizontal o tempo todo. Não dá para dizer que ama a Deus a quem a gente não vê. Exatamente. Se a gente não ama o próximo com quem eu vejo. João já fala isso. Esse é um baita desafio. Não tem negociação sobre isso. Agora, no tocante, por exemplo, meu complemento a essa fala é assim, no que tem a ver com o que nós chamaríamos de símbolos emblemáticos nossos, por exemplo. Às vezes, quando eu penso no que eu não tocaria,
me vem à mente um texto do Elben, na Ultimato, né? Dizendo: não toque na cruz, sabe assim? Não toque na oração, sabe? Não tocar em alguns, vamos colocar como símbolos, Sim. que quando nós nos aproximamos deles, né, eles têm a capacidade de nos remeter para isso que você colocou. Quer dizer, isso tem a ver com a minha relação com o meu Deus, não toque nisso. Aliás, eu acho que aí é uma coisa pessoal, assim. O que eu falei também é muito pessoal. Dentro disso, eu acho que falta um pouco. A gente é tão iconoclasta, né? De destruir os ídolos e as demais imagens, da conta, que a gente né? perdeu os símbolos da fé que eu acho que são importantes. A questão da cruz, não só no interior, mas acho que às vezes até visivelmente numa igreja, toda igreja deveria ter uma cruz para pelo menos nos lembrar daquilo ali. Acho que falta essa coisa. Tem mais a comentar lá, Dani. O Dani está falando para aumentar o canal 3 aqui da mesa. Dani já chegou no topo. Então acho que tem isso, acho que falta isso é muito importante. Então a oração, a palavra, essa comunhão com Deus e a questão da cruz, do Cristo, né, crucificado, e acho que isso aí tem que estar presente. Zé, a Silvana está colocando aqui uma coisa que é interessante, né? Que é o equilíbrio, a medida equilibrada entre fé, razão. E uma coisa também interessante, estou lembrando que o Stott coloca assim, que a fé ela não se opõe à razão. Sim. A gente estava conversando um pouquinho antes, lembrando de algumas passagens em que Paulo diz assim, ele fala daqueles irmãos que têm muito zelo, pouco entendimento. De outro lado ele fala assim, daqueles que sabem muito, mas permitem que esse amor se torne um inchaço, ao passo que o que edifica de fato é o amor. Né? Aliás, o conhecimento se torna inchaço e não o amor. Nessa caminhada sua de refletir teologicamente, de interagir com pessoas, como que é possível, quais são um caminho que você nos ajuda a manter esse equilíbrio? Quais são alguns elementos importantes para esse equilíbrio entre reflexão, labor teológico, entendimento, razão, sem perder os elementos da devoção, do fervor, do zelo? Para fechar, fé combina com bom senso? Combina, tem tudo a ver. Eu acho que é um pouco do que eu já falei até agora. Primeiro, não abrindo mão desses símbolos da fé, da oração, e de um outro lado, vendo que o que eu penso é uma aposta. Isso me quebra a ideia de eu sou tal. De dogmatismo. Né? Eu sei qual é a verdade. E se o outro não pensa igual a mim, não é meu irmão. Eu conheço gente, já vi gente assim de falar, não, você não é mais meu irmão, porque agora você está pensando assim. Então, como assim? Entendeu? Então, eu estou para escrever um texto sobre a tentação lá do Gênesis, né? E que eu acho que o grande pecado ali, o pessoal fala da desobediência, eu não acho. O grande pecado é querer ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa é sempre a grande tentação. Então, quando eu sei o bem e o mal, eu sou capaz de julgar o outro. Porque eu sei o que é o certo e o que é o errado. Eu conheço o bem e o mal, sou igual a Deus. Nesse ponto eu posso julgar. E quando eu penso, o contrário disso, que aquela minha construção teológica é uma construção, isso já me tira um pouco. Ela é relativa, né? É uma possibilidade. Relativiza esse saber. É uma possibilidade. Então é uma possibilidade. Como é que eu sei? Mas é uma possibilidade que, na verdade, é um privilégio que eu tenho, mas que você tem também. Então, desde que não toque desde que não toque na sua relação com Deus, o resto é construção humana. A teologia é uma construção humana, não desceu do céu num pacote. Se fosse assim, seria fácil, mas não é construção. Então, e ela não parou em nenhum momento. Ela parou, exatamente. Então, a gente está sempre repensando, pensando. Eu já ensinei coisas que eu olho para trás assim, meu Deus do céu. Eu não falaria isso de novo. Eu não escreveria isso. Entendeu? Eu já ensinei. Mas que naquele tempo poderia até fazer sentido de alguma forma. De besteira mesmo, né? Assim,
Porque você vai no ambiente, depende da sua história, da sua igreja. Fazia sentido com a sua juventude, com a sua meninice. Dominical ensinando maldição hereditária. Eu falo, meu Deus do céu. Não, aí de fato... Aí você foi longe demais também. Ô, Dani, para. Mas eu tô falando isso. Vamos lá. Eu tô falando isso pra Tem mostrar. gente no chat aqui também. Pra mostrar como é que a gente pode, É verdade, de repente... é verdade. eu tô dando um exemplo extremo aqui. Não, mas você faz caminhos absurdos. Aí você olha e fala assim, caramba. É. Então, quando eu olho assim e vejo que tudo é construção, eu já consigo olhar com mais... Opa. Se é permitido a você, é a outra também, né? Então, se a gente puder caminhar em equilíbrio. O problema é quando eu acho, não, a minha teologia é a certa. O resto tá tudo errado. Mas não é? Agora não, vem cá, tem mais gente aqui, ó. Tem um pessoal usando aqui o chat. Que tá difícil acompanhar os dois, pessoal, mas vamos tentar. Ainda bem que é você que tá aí, eu não consigo ler nada disso. O Brega tem essa desculpa que ele não. Eu não leio nada disso. Eu fiz o programa sozinho aqui, não consegui fazer pergunta alguma, que eu não li nada. É verdade, cara. Tava você, Osmar e Isabelle. Uma loucura, acredito. Ó, o Vandécio Macário, de Camaçari, na Bahia. Sim. Olha aí, outro Ultimamente você postou alguns textos, Bandeira Branca, Confissões de um Ex-Apologeta e na Sola, na Sola dos Cinco Solas, né? Que são essas afirmações da Reforma, Exato. dando a entender que se faz mais válido nos concentrar nos pontos que nos unem, ao invés de nos concentrar naquilo que diverge. Seria essa postura mais correta entre membros de igrejas diferentes? É uma pergunta. Os grandes rachas foram pela periferia e não pela essência. Exatamente. Gisane Monteiro de Aracaju, passando para dar um alô. Que bom. Que é de Jequié. Então tá. Que maravilha. Silvana Pinheiro aí ligada de Vitória, né? Deus continua invisível e isso é um problema relacional, exige fé. E aí, só para lembrar de novo uma coisa que o Stott fala, para completar isso, ele fala assim, que a fé, ela não se opõe à razão. A fé é diferente de visão. Quer dizer, que a fé, ela não vai contra a razão. A fé, ela vai... não é que é contra também, mas assim, ela é diferente daquilo que a gente vê. Sim. Né? E é aquilo que eu falei, a fé ela não é irracional. Uhum. Ela é suprarracional. Sim. A gente caminha com a razão até um momento, mas a gente tem que caminhar com a razão. Sim. Deus deu cérebro pra gente, eu creio que foi à toa, não foi à toa. Então eu vou, mas tem um ponto que é fé. Eu acho, por exemplo, quer coisa mais absurda do que oração? Eu estou falando com um cara que eu não vejo, mas eu creio que ele está me ouvindo, creio que ele me responde. Aliás, alguém já disse o seguinte, loucura, que você falar com Deus é fé. Mas não é negar a razão. Não, eu uso a minha razão para isso. Mas ele vai além da minha razão. Fazer só uma brincadeira, que é o seguinte, você falar com Deus é fé. Agora, que história que Deus fala com você, rapaz, aí toma cuidado. Toma cuidado com isso. Mas, o Joel, de Campina Grande, na Paraíba, ele está fazendo um comentário aqui. Com certeza os pregadores da prosperidade abominam esse livro. Crer é também pensar. Isso aqui do Stott. Aliás, a gente podia fazer uma ação subversiva, cara. Falar com a BU, porque é um livro assim relativamente pequeno. A gente distribuir em frente das portas de algumas comunidades, assim, meu irmão, você tá ouvindo, você pensou sobre o que você ouviu, refletiu. Faz em papel de jornal, bota R$1. Isso, põe lá. Nós somos, na verdade, além de tudo, Júnior, nesse programa hoje nós estamos tendo o privilégio de honrar a memória do John Stott, que partiu no ano passado. Deus o recolheu depois dos 90 anos, né? E ele foi um dos profetas que eu vi ao vivo e a cores aqui nos anos 80, quando ele disse que na virada do século, nós já estamos há mais de 10 anos da virada do século, o homem procuraria, eu lembro direitinho, liberdade, significado e comunidade. E é incrível como cada item hoje é exatamente aquilo que o Stott disse. E é tudo que o Evangelho tem para oferecer. Tudo. Liberdade, significado e comunidade. Absoluto. Pertencimento. Tudo. Isso. O Samuel Oliver, de Guarulhos, de novo, frequentei um grupo que pensava dessa forma. Eles eram o certo e os outros eram tudo errado. Que essa questão de já saiu dele, Samuel, então tá bom. E tem o Gessé, neto de João Pessoa, uma pergunta interessante. Né? Olá, irmãos, qual a visão de vocês acerca de sermões expositivos? O Júnior aqui seria saudável para a comunidade cristã de hoje? Acreditar sem reservas seria fé?
Júnior, você tem a honra de responder essa pergunta do Gessé. Gessé é gente boa, Sermão estudante. expositivo. Eu creio que desde que o sermão ele esteja baseado assim, na realidade das pessoas que estão ali, seja expositivo, seja temático, seja o que for, ele tem que falar o coração da comunidade. E tem que levar a palavra ao coração da comunidade. Acho que é muita pretensão se falar o único sermão que se vale é o expositivo e não vale um sermão tópico, um sermão coisa assim. Acho que isso aí é muito relativo. É mais uma relativização nossa. Você dizer, mas os reformadores... Tá, mas não é suficiente. A nossa história se resume só ao reformador? Não é suficiente. Aliás, eu acho que é uma coisa muito interessante. A gente... Falando no contexto protestante, quando alguém falou assim para você, você é católica, eu já disse para alguns amigos o seguinte: eu sou católico apostólico, eu só não sou romano. Exatamente. Católico no sentido dessa catolicidade da Igreja de Cristo, apostólico, que é o fundamento dos apóstolos. E é isso, às vezes quando somos acusados disso, na verdade, lamento dizer, mas é falta de informação. E a outra mínimo questão, de busca a respeito do próprio vocábulo em si, o significado. Etc. E a outra questão que eu acho que é interessante é pensar o seguinte, que eu acho que o mundo protestante, já que a gente está tocando um pouco nisso, que passa por essa reflexão teológica, ele precisa, boa parte dele ainda, descobrir que há 1500 anos de história, antes de Lutero, que tem conteúdo, que tem história, que tem devoção, que tem gente séria, e que tem o reino de Deus entre nós. O reino de Deus entre nós, exatamente. Aí você jogar isso tudo fora. Não. Nós vamos cometer o mesmo erro. Do e o Samuel está dizendo, Samuel está dizendo que ele já saiu da comunidade. Graças a Deus, Samuel. Paulo Rezende, Júnior, ainda existe espaço para IBD na reflexão cristã das igrejas? Eu acho que existe espaço para o ensino da palavra. Se vai ser no domingo, se vai ser na segunda, se vai ser... Diria assim, bom, é você que está respondendo. Não. Mas o modelo, né? Porque às vezes quando eu ouço esse tipo de pergunta, o que me vem, eu e você somos parte de uma estrutura de que tem que ser domingo, 9 horas da manhã. Se a escola dominical tem que ser domingo... usando determinado material. Eu penso que nós temos que ter escolas. Ensino da palavra. Instrução. Ensino graduado, alternativo, periódico, 24 horas. E tem aquele caso do pessoal que é tão... que a escola tem que ser bíblica dominical. Bíblica dominical. Nem que seja ao sábado. 9h15. Mas ela vai se chamar escola bíblica dominical. Sexta-noite. Aos sábados ou à sexta. Mas ela. Não. Eu acho assim. Tem que ter estudo acho da até. palavra aqui em São Paulo temos e está vivo entre nós o pastor Plínio, que ofereceu, ele sugeriu para nós, ainda lá nos anos 80, uma possibilidade de ensino graduado nas escolas bíblicas das igrejas. Até porque a escola... E eu lembro que, Júnior, quando eu acrescentei uma possibilidade de qualquer pessoa na cidade que quisesse estudar a Bíblia, na minha comunidade, ele iria lá, se matriculava, escolheria o dia, o horário e o tema. E eu ia ter alguém para lhe ensinar sobre aquilo, no horário que ele pode, como as escolas de inglês faz hoje, ou outras escolas do tipo. E não essa coisa enlatadinha. E alguém disse que a escola bíblica dominical é a única escola que não forma ninguém. O cara está há 20 anos estudando a mesma coisa, a construção do templo de Salomão. O cara sabe todas as medidas do templo, mas o que isso significa na vida? Ela abriga repetentes anuais. Exatamente. 30 Aquele anos. camarada que diz assim, eu tenho 30 anos de igreja. Você diz, não, você tem um ano repetido 30 vezes. Né? Ô, Júnior, eu tenho uma questão assim, que para mim nesses últimos tempos tem feito muito sentido. E Caio tem batido nessa tecla, mas não é uma tecla que ele bate, é uma tecla que eu tenho observado muitos, e se não batem nela, mas ela está em muitas defesas que se fazem, que a lente mais correta para a interpretação das Escrituras chama-se Jesus de Nazaré. A chave hermenêutica, Jesus de Nazaré. Responde a si mesmo, responde o velho, o novo, e responde o que precisa ser respondido a respeito. Toda a interpretação, toda a leitura da Bíblia tem que passar por Jesus. Porque ali que é o filtro. Porque aí você pega a mulher não pode cortar o cabelo. Faça isso por Jesus e vê como é que ele vai chegar pra gente.
Aí você pega o Antigo Testamento lá dos sacrifícios, daquela coisa toda aquela lei pesada, passa isso por Jesus e vê o que chega pra gente. Eu acho que essa é a grande questão. Agora, aí a gente volta também assim, uma questão então, relativa de que Jesus as pessoas estão vendo para poder passar. Então, mas voltando um pouco assim, que isso tem causado para muitos dos que nos leem, nos veem, enfim, nos ouvem, algum tipo de desconforto, no mínimo, que essa, para alguns, quase que bibliolatria do livro, quer dizer, aquela veneração pelo livro. Sim. Outros a veneração pelas escrituras sagradas, né? E eu particularmente faço parte daqueles que dizem assim, eu fico com a palavra de Deus encarnada, né? Encarnada, né? E aí entra o que você acabou de dizer, e ainda eu tenho a dificuldade de qual é o Cristo que encarnou, né, para mim. Aí você vê o Cristo ali, por exemplo, nas bodas de Caná. E aí a pergunta que veio, o que Jesus foi fazer ali naquela festa? Foi fazer milagre? Não, porque quando Maria chega aí fala, não está no meu tempo. E o convite foi para uma festa, ele foi para um culto. Festa, não problema. Jesus foi para uma festa, uma festa judaica, com dança. Típica eu consigo enxergar Jesus dançando na festa, participando que era da cultura dele. Que era da cultura dele. E ainda, como diz o Estênio, fez um presente na carpintaria para levar. E ainda, ao contrário dos evangélicos de hoje, transforma água em vinho e vinho em água. Né? Não é nem suco de uva. Não é nem suco de uva, é vinho mesmo. Jesus também, viu? Jesus gostava de quebrar a gente. Posso colocar mais umas coisas aqui? O pessoal está mandando, e o Dani falou que a gente já está com quase 1 hora de Tá bom. Então a gente vai começar a fechar. Os e-mails que chegaram até agora chegaram. Mas registra aí, só pra gente. Mas o Wanderlan Gomes, João Pessoa de novo, o papo tá ótimo, conheci o Júnior pelo Twitter. Que legal. Júnior, o secularismo está cada vez mais aguerrido, agressivo, militante. Qual o cerne da questão para que a minha fé pensante consiga algum crédito diante de mentes tão racionais quanto dos ateus de hoje? Eu acho que isso é uma questão muito interessante. Só colocar algumas coisas também. A Rebeca Rabelo, de Recife. Rebeca. Gostaria de parabenizá-las pela postura com relação à necessidade de se levar em consideração toda a riqueza histórica da igreja cristã pré-Lutero. Inteligentíssima. É isso daí. Que legal. Parabéns. GC Neto, de novo, João Pessoa. Algumas pessoas dizem que o Espírito Santo, talvez um sentido mágico que ele está querendo dizer aqui, revela as verdades bíblicas sem que elas precisem estudar as escrituras. Vocês concordam com isso? Examinar as escrituras porque elas falam de mim. Alguém disse isso. Errais não conhecendo as escrituras. Isso. Jesus de Nazaré. A essência do protestantismo é a mudança, o protesto. Se alguns valores não essenciais se cristalizam, a visão protestante se perde. A Silvana, lá de Vitória, e de BH, Mariana Medeiros. Comecei a trabalhar o caminho do discípulo na escola bíblica dominical. 6 meses depois, o povo começou a pedir revista. É uma tristeza, viu? O povo não dissocia BD da revista. Faça uma revista, pediu revista, manda um coronel lá. Faz fascículos do caminho do discípulo. Viu? Eu lembro quando eu fiz serviço militar, vai ter revista hoje. Faça uma revista. Faça uma revista. Todo mundo Mas é interessante. Mas aquela questão que eu queria voltar, a pegada ao modelo. Essa fé pensante lidando com um ateísmo que hoje se torna militante. A gente tem que separar o secularismo do ateísmo. Eu acho que o secularismo pode ser a salvação da igreja, em alguns aspectos. É uma tese meio complicada aí, mas que eu compartilho em alguns casos. A igreja precisa ser mais mundana. Exatamente. Eu acho que o secularismo salva a igreja de uma fé não pensante. Então, por quê? Porque a gente ainda tem essa divisão do que é secular e o que é profano. Faz sentido. E o secularismo vem para dizer, vocês não estão respondendo as nossas perguntas. Aquela velha história de Cristo é a resposta. E o Evangelho diz que não há secularismo. Não há secularismo. Tudo é santo. É Jesus se transfigurando na região mais incrédula de Israel. Exatamente. Na realidade, ele vai lá e eu escrevi um texto. Se transfigura. A religiosidade pode ser um caminho da secularização. Sim. Quando você tira Deus da jogada e você tem todo um sistema de rituais, de engrenagens. É entender o que a pessoa está falando por secularismo
porque eu acho que aí os conceitos também falam muito nessa hora, porque eu acho que o secularismo pode ser a salvação da igreja no sentido da igreja se secularizar. Isso. A gente precisa de uma igreja mais mundana. Mas como já disseram, no melhor sentido da palavra. Aquilo que a gente está falando no encontro passado, né, Breno? Por favor, mas que os livre do mal. Do mundo, não tire do mundo. Porque Deus amou o mundo. Fala assim, se ouve música do mundo, é claro que eu ouço música do mundo. Eu não ouço música de outro mundo. Eu sou um fantasma. Cláudio Fonseca mandando um abraço para todo mundo lá do ABC Paulista. Claudião, Dimas Pesato, lá da... falando diretamente da Pensilvânia. Dimas está longe, né? Podemos dizer que crer é uma habilidade humana, mas ter fé em Deus e suas promessas seja uma habilidade que somente Deus pode nos conceder. Velho dilema, existe aquela questão da fé que é o dom de Deus, Dimas, talvez seja isso. Não, mas eu acho que a questão do crer como habilidade humana me parece que é algo que faz... É habilidade humana porque Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança, e essa busca pela transcendência. Eu sempre vou nessa, né? Tem os dois lados, inexplicável e misteriosamente. Amigos, crer é também pensar, mas a gente está crendo e pensando já há 1 hora, e o Dani falou assim: está na hora. Vamos, pessoal, você sabe que eu tinha certeza que a sua presença aqui ela iria passar rápida por conta dessas provocações, né? Que nos levam, num tempo tão curto como esse, a elaborar pensamentos aqui que vai, como o Fernando perguntou no começo, qual é o bem que o programa de hoje poderia fazer às pessoas. E eu tenho para mim, nós chegamos a essa conclusão, que o bem que nós procuramos fazer aos que estão nos vendo, ouvindo e reagir aqui conosco é esse. Né, num ambiente como esse, em qualquer lugar do mundo, do planeta, onde tiver 2 ou 3 você constrói teologia e vive o reino e do melhor jeito possível, que é isso, quer dizer, com os valores do reino impregnados na gente, na vertical e na horizontal. E quando a gente tem os valores do reino, a gente consegue enxergar o reino onde as pessoas não enxergam. É isso. Então, que foi um exercício que Jesus tantas vezes fez e que causou escândalo. E disse que podia ser feito. Eu ia falar rapidamente que eu escrevi na época do Natal sobre o texto sobre Natal sobre versão de Deus, e eu falei de alguns personagens, né? E falei dos magos. Eu acho interessantíssimo os magos fazerem parte. Quem são esses caras? De onde que eles são vêm? Astrólogos, né? Seguiam por uma estrela, vão lá, adoram a Cristo e voltam. O texto não fala que eles se converteram. Não, desaparecem. Eles desaparecem, voltam a serem magos. Aliás, a narrativa dos evangelhos tem muito disso, né? Mas adoraram eles fazem o culto que, no meu modo de entender, o culto mais santo que já vi. Eles oferecem. Porque eles oferecem a um menino que não podia reagir absolutamente nada. E são os caras que têm uma percepção de Deus totalmente diferente da minha. Exatamente. Que nos leva a outra coisa. Aí eu falo, opa, então os magos podem estar adorando Deus? Podem. Uma outra percepção. Por isso que às vezes eu costumo dizer o seguinte, viu, Zé? Eu penso muita calma nessa hora. Penso que Deus tem filhos por aí. A gente não imagina quem que são. Nós não chamaríamos de irmãos tolamente. Exatamente. Agora, olha, o blog do Júnior é Crer e Pensar. Põe aí, Dani, o GC aí pro pessoal. Isso. É bom que você visite, divulgue, compartilhe, que é sempre coisa boa. Beca Martins, um abraço pra você. Ela tá dizendo que tá atrasado, mas chegou. Deca. E ó, a Rebeca colocou um negócio aqui, só vou deixar pra você, depois você responde com ela. Seria extremismo afirmar que o que vivemos no que chamamos cristianismo poderia facilmente e mais verdadeiramente ser denominado paulinismo? E aí a gente entra numa questão brava. O Evangelho de Jesus e o Evangelho de Paulo. Eu queria ter essa discussão aqui. Um dia a gente faz um papo na rede sobre o Evangelho de Jesus. Óbvio, a nossa igreja é paulina demais. O Evangelho de Paulo. Demais. Mas vamos lá, pessoal. Devia ser mais cristã. Terminando, tá começando a ficar complicado. Isso é melhor acabar. Vai ficar pro café o papo que a gente vai ter aqui agora. Vá no site do Júnior, do José Barbosa Sobrinho. Barbosa Sobrinho é uma comparação boa. Gostou, né? Isso é uma falha legal. Confusão boa. Mas Júnior escreve sempre do modo como ele aqui falou, e tem uma pena das melhores, então não deixe de ir lá.
E também, se você quiser, compartilhe esse programa, Sim, né, sim. que está aí no arquivo do Koinonia Online. Esse eu acho que é o 86º Papo na Rede. Nossa. E todos estão aí disponíveis, né? disponíveis. É só ter um pouco de tempo e disposição se quiser ver algumas coisas. Algumas coisas ficaram muito legais que a gente já fez Papo na Rede. Outras eu diria assim. É que nem o seu blog. Faz parte, né? Mas tá lá. É a história do Koinonia Online do Papo na Rede. Tem tá programas lá. que nós não demos o menor valor, porque nós não entendemos que ele não serviu, mas já ouvi testemunhos daquele programa que foi bom para quem viu e ouviu. É assim. No reino tem essas coisas. Pessoal, bom, Júnior, obrigado, viu? Eu que agradeço a você. Foi uma alegria. Foi só para demais. terminar assim, essa questão, Foi muito né? bom. O zelo com o entendimento. Exatamente. Devoção com o entendimento. É também pensar. É isso aí. Obrigado, Zé, pela sua presença. Obrigado a você que acompanhou a gente ao vivo. Obrigado, gente. Pelos e-mails. Valeu, aí. gente. Foi Eu que jóia. agradeço aí. Até quinta. Tchau. Pessoal, quarta-feira que vem. Peraí. Semana que vem não é quinta. Excepcionalmente vai ser na quarta com o João Alexandre e o Felipe Silveira. E nós vamos tentar botar o teclado do Felipe aqui. Vamos tentar botar uma banda aqui um dia. E fazer o João não falar, ficar quieto. Isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, gente.